Eu sou Patrícia Souza, consultora da Terceira Liderança, e estou aqui hoje para conversar um pouco sobre liderança com Sônia Jordão. Sônia, para ser um bom líder, é preciso ter nascido líder? Patrícia, certamente não. Dá para ser um bom líder, mesmo não tendo as características de liderança, se você conseguir se desenvolver para isso. Para ser um grande líder, você precisa ter nascido líder com algumas características e se desenvolver. Mas para ser um bom líder de equipe é suficiente, ou que você tenha nascido com essas características, ou que tenha se desenvolvido. Quais as virtudes o líder deve possuir? Na verdade, Patrícia, eu consegui elencar mais de 100 virtudes para você ser um bom líder. Mas eu resumi isso aqui no meu livro Arte de Liderar, na versão de bolso, nas seguintes: integridade, entusiasmo, firmeza, motivação, empatia, imparcialidade, autoconfiança, saúde física, mental e emocional, sensibilidade, autoconhecimento, competência, criatividade e humildade. Porque sem humildade você não vai conseguir aprender com o outro. Claro também que você precisa saber ouvir. São mais de 100, mas algumas são fundamentais. Essas eu acho que são as básicas. E, na sua opinião, qual foi ou é o maior líder da humanidade e por quê? Sem sombra de dúvida, o maior líder, na minha opinião, é Jesus Cristo. Conseguiu influenciar. Líderes precisam influenciar pessoas. Líderes são pessoas que sabem influenciar pessoas. Jesus Cristo conseguiu influenciar milhares, milhões de pessoas por mais de 2000 anos, escolhendo uma equipe de 12 pessoas. Então, por isso, para mim, ele é o maior líder na humanidade, que ele conseguiu trazer. Mas eu escrevi as características dele que fez com que ele se tornasse, para mim, o maior líder. Que é o seguinte: ele tinha algumas características fundamentais. Ele era muito compreensivo e inspirador, tinha o dom da oratória, seu discurso era simples e claro, era um grande conselheiro, era humilde, possuía humildade e a compaixão. Mas, sobretudo, ele era detentor da confiança de seus discípulos. Ele era acessível e comprometido. E ainda tinha fé. E tudo isso, foi por isso que ele chegou a ser o maior líder da humanidade, na minha opinião. E o que podemos fazer para sermos melhores líderes? Nós precisamos buscar nos desenvolver cada vez mais. Eu, que sou apaixonada por liderança, já li centenas de livros sobre o tema. Já participei de dezenas de congressos como ouvinte, ouvinte fora os que eu já participei, dando palestra. Mas todo congresso que eu vou para dar uma palestra, eu não perco a oportunidade de ouvir as outras pessoas. Então, eu estudo muito o tema, e com isso eu acredito que eu consegui me tornar uma líder melhor e entender um pouco mais de liderança. Então, para sermos melhores líderes, precisamos buscar a melhoria continuamente, buscar desenvolver as habilidades de liderança. E para você, chefe é líder ou líder é chefe? Não, são coisas diferentes. Um bom gestor é aquele que consegue ser um bom chefe, um bom administrador e também ser um bom líder. Mas são coisas diferentes. Liderar é conseguir influenciar as pessoas. Tem aquele líder do zum, 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 que não tem nenhum cargo de chefia e consegue levar todo mundo para uma greve. Certo? Você é um grande líder, consegue influenciar as pessoas. Para ser um bom líder, você não precisa de estar em cargo de chefia. E chefia, estar em cargo, para mim chefia é um cargo. Você pode estar, em algum momento você está num cargo de chefia. Você pode ser supervisor, coordenador, gerente, isso é cargo, certo? Então, chefia é um cargo de chefia. Você pode estar num cargo de chefia e não conseguir influenciar ninguém, não conseguir até os resultados que você precisa com as pessoas, são coisas diferentes. Um bom gestor é quando você está num cargo de chefia e ainda consegue influenciar a sua equipe para você conseguir o resultado que você quer. No mundo digital, como liderar a equipe à distância? Liderança virtual é uma coisa
muito atual, uma coisa, inclusive eu escrevi um artigo sobre isso. No meu livro A Arte de Liderar tem um tópico sobre esse tema e eu escrevi um artigo sobre isso, está lá no meu site, Liderando Equipes Virtualmente. Cada vez mais equipes à distância acontece, você tem aí numa empresa, você tem pessoas que são seus vendedores e que trabalham em outras cidades, acontece muito isso. Liderar à distância não é lá tão fácil, não é tão fácil, é mais difícil do que pessoalmente, porque é meio não sorrir, né? Você não está com a pessoa ali do lado, escreve alguma coisa, você pode escrever uma coisa pensando em outra. Às vezes você não tem essa habilidade, capacidade de escrever e precisa desenvolver isso para passar bem a tarefa. Para você conseguir ser um bom líder virtual, o seu liderado tem que ter a competência de saber de trabalhar à distância também. Então não é qualquer pessoa que consegue trabalhar à distância, tem pessoas que são muito dispersas. Então, para você liderar bem virtualmente, você precisa primeiro definir bem qual que é o objetivo, qual que é a tarefa, o que vai ser feito, planejar corretamente, mas você precisa ter ferramentas de gestão para acompanhar se a pessoa está fazendo, porque senão ela se dispersa e não faz. E olhar os resultados não somente no final, olhar ao longo do trabalho também. Então você precisa ter metas finais e metas parciais, ter formas de acompanhar se está acontecendo o que precisa ser feito para você conseguir o resultado que você quer. E o que um líder pode fazer para levar sua equipe a alcançar melhores resultados? Acabei de falar do objetivo, né? Primeira coisa, você precisa definir o objetivo, ou seja, saber o que você quer alcançar. O objetivo você começa com o verbo no infinitivo. Então, você começa querendo... O que nós queremos? Nós queremos realizar isso, nós queremos construir alguma coisa, nós queremos aumentar o nosso faturamento. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós queremos, conquistar novos clientes. Então, você precisa definir bem o objetivo. Então, o que você quer alcançar. Depois de definido bem o objetivo, colocar meta e prazo. Tudo precisa ter um responsável. Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então, você precisa... Esse é um ditado popular, né, que a gente ouve muito. Mas é isso, precisa saber quem que é o responsável pelaquela tarefa e qual que é o prazo, como vai ser feito. Isso é o principal para você conseguir bons resultados. E acompanhar, né? Ver o que as pessoas estão fazendo e não deixar para acompanhar só o final do processo. Precisam ter avaliações parciais ao longo do processo. Finalizando, nos dê algumas dicas para que possamos ser melhores líderes. Bom, primeira coisa é você buscar o autoconhecimento. Para você precisa saber como é que você é. Porque quais são as suas características? Eu, por exemplo, tenho como característica o meu tom de voz. A minha forma de falar é muito forte, muito impositiva. Quando eu estou dando palestra, isso é qualidade. Por quê? Porque eu posso falar para centenas de pessoas que elas vão ouvir mesmo até sem um microfone. Mas no meu dia a dia, isso pode ser um defeito, porque eu posso assustar as pessoas. Muitas vezes eu tenho que virar para as pessoas e falar: não estou brigando com você não, calma aí, não fique assustada não e tudo, por causa do meu tom de voz. Quando eu me entusiasmo, quando eu me empolgo, quando eu vejo, já estou falando de um jeito que as pessoas acham que eu estou brigando com ela. Você sabe disso, que na verdade não é nada disso, né? Mas é meu jeito de falar. Então as características, você tem que saber como é que você é, para você saber que determinada característica pode num momento ser qualidade e no outro momento ser defeito. Então, se você se conhece, isso você minimiza muito isso. Segundo, você precisa conhecer a sua equipe. Conhecer a equipe para saber como levá-la aonde você quer. Como influenciá-la para obter o resultado que você precisa. Outra dica, é você ser proativo. Busque, vá à frente. Não espere chegar as coisas para você. E a outra dica é: desenvolva-se, cresça, busque a melhoria contínua, porque com certeza assim você vai alcançar
vai conseguir chegar a ser um líder melhor. Ok, Sônia, muito obrigada por suas dicas. Obrigada a você que está nos assistindo e até uma próxima. E eu agradeço você por ter se disposto a estar aqui comigo, né? Pra gente conversar sobre esse assunto. E agradeço a você que está aí me ouvindo. Muito obrigada.